Vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade, ao nosso amigo Jesus, o nosso irmão maior, que nesse momento nos inspira e nos ajuda a desenvolver esse trabalho. Que tenhamos uma noite de reflexão e de estudo, e que tua mão, a tua inspiração, Mestre Jesus, auxilie o nosso amigo Adalberto, para que transcorra o estudo na divina inspiração, na divina paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Vamos começar. Pessoal, hoje feriado, cada um, se já chega atrasado no feriado, já viu. Então chegou uma. Boa noite, Lia. Boa noite. Pronto, já estamos começando, já fez a prece. Então, a mensagem da noite na doutrinária é do livro Coragem, por Francisco Espírito Diverso, Voto Espírita, item 46. Mensagem por Albino Teixeira. E diz o seguinte: voto espírita. O espírita é alguém que a si mesmo se efetivamente tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que lhe seja o sofrimento. Tão otimista que nunca perde a coragem, nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o melhor e fazendo o melhor que pode nas atividades do dia a dia. Tão diligente, jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando lucros e perdas induzam a isso. Tão Boa noite. Boa noite. Boa Tão noite. Beijo. mente descobre os meios de justificar as faltas do próximo. Tão firme nos ideais edificantes que, em circunstância alguma, surpreende motivos para cair em desânimo. Tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais foram os sucessos desagradáveis. Tão conhecedor das próprias fraquezas que não encontra oportunidade ou inclinação para registrar as fraquezas dos outros. Tão estudioso que não perde o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos. Tão realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, aceitando-se, hoje imperfeito ou desagradável, como talvez seja, mas sempre envidando esforço máximo para ser amanhã como deve ser hoje. Tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna, que jamais permite venham dificuldades ou provações solapar-lhe a alegria de viver ou obscurecer-lhe o dom de servir. O espírita, enfim, é alguém ciente de que está ao lado de todos, mas procura firmar-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus. Então, a mensagem, nós hoje já temos um bom conhecimento a respeito da nossa trajetória, que antigamente andávamos sem roteiro, vamos dizer, porque a gente fazia tudo o que a gente queria e sem saber desse compromisso que firmamos ao reencarnar. Então, viemos tomar conhecimento
desse compromisso depois que vamos a estudar a doutrina espírita. E ela é quem vai nos orientando e direcionando os melhores caminhos. Mas nós, ainda com certos desvios, muito voltado para o lado material, porque estamos vivendo num mundo de provas e expiações, já traz essas informações, e a gente sabe que é muito difícil a gente trafegar acertando ponto a ponto. Hoje a gente erra mais do que acerta, mas pelo menos a gente não desiste de buscar o caminho certo. E o próprio Jesus nos fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, estamos nesse roteiro, estamos em busca desse caminho. Ora a gente encontra, ora a gente foge desse caminho, ora a gente volta ao que éramos antes em conhecimento. E quando somos chamados a esta responsabilidade, às vezes falamos, eu não estou preparado, ainda vou deixar para amanhã. Amanhã eu vou atender esse pedido. E aí chega o amanhã, a gente novamente vai dizendo que não está preparado e que vai deixar para amanhã. E a gente vai sempre deixando para mais tarde. Mas a gente não pode ficar nesse patamar. A gente progride tanto aqui na matéria quanto em espírito. E um dia a gente vai buscar esse roteiro da doutrina espírita. E nós já começamos. Então, esse compromisso é de todos. Porém, nem todos ainda estão aptos a firmar esse compromisso com o Criador. Ele tem para com todos nós esse compromisso, mostrando que para alcançar o reino do Criador, o reino de Deus, é preciso se fortalecer em conhecimento, observar todas essas leis colocadas pelo Pai e saber que nós, apesar de ser ainda pequeninos, ainda estamos vivendo na infância, vamos acertar esse roteiro. E hoje temos a felicidade de buscar, através da doutrina, esse firmamento. Porque não, a doutrina vai nos mostrar o caminho. A doutrina não oferece milagres. A doutrina mostra a verdadeira realidade de cada espírito. E aquele que busca esse aperfeiçoamento, nem todos os momentos ele está naquela verdadeira felicidade que nós, às vezes, imaginamos. Porque ainda pensamos positivo, mais adiante pensamos negativo, às vezes temos medo de enfrentar os obstáculos, mas é necessário a gente superar esses obstáculos. Porque, como diz Xavier, tudo vai passar. E os conhecimentos que a gente adquire é como uma escada para vencermos essas tribulações. Vivendo nesse mundo de provas e expiações, ainda vamos passar por muitas provas que é necessário para alcançarmos esse progresso do conhecimento. Então,
temos uma luz esclarecedora à nossa frente, que o próprio Jesus diz que vós sois luz, deixe sua luz brilhar. Às vezes vem um contratempo, vem algumas situações contrárias para ver se realmente a gente tem coragem ou não, está firme para superar esses obstáculos. E é claro que nós não vamos dizer que vamos vencer sem reclamar, sem nada disso. Ainda reclamamos porque faz parte da nossa natureza. Mas nós sabemos que, mesmo reclamando ou não, seguir em frente. Então, o espírita, ele tem um conhecimento mais alicerçado, mais raciocinado, para entender esse processo da vida. Então, isso nos facilita no dia a dia. Porque através dessa fé raciocinada, todos nós fazemos uma ideia da nossa caminhada. Às vezes pensamos em desistir, às vezes pensamos. Mas esse pensamento não vai fazer morada na nossa mente. É uma coisa diminuta, porque a gente sabe que é preciso se fortalecer a todo instante. As provas estão aí para todos nós, cada um no seu grau, e há essa necessidade da gente vencer essas tribulações. Então, todos nós que já adentramos a doutrina espírita, já temos dentro de nós essa bússola orientadora, que faz com que, em todos os instantes, que a fraqueza, que a decepção, que os tormentos chegar no nosso caminho, a gente possa receber essas situações e fazer com que a gente supere uma a uma, para não ficarmos presos ao que éramos antes. Então, estamos mudando, estamos progredindo, estamos melhorando e vamos melhorar cada vez mais. A cada passo dado, mais firmeza temos de seguir a caminhada. E, mais adiante, ele traz o seguinte, que o voto espírita é tão confiante nas leis divinas que jamais se confia à desesperação, por mais agudo que lhe seja o sofrimento. Todos nós sabemos, não gostamos do sofrimento. Mas o sofrimento é um dos motivos para a gente fazer essa análise, buscar essa fé raciocinada e analisar o motivo pelo qual esse sofrimento vem. Então, antes de reclamar de tal situação, é preciso a gente entrar em comunicação com o plano maior, mesmo com aquele sofrimento, porque aquele sofrimento não vai ser eterno. Ele vai passar, assim como tudo passa na nossa caminhada. Mas a mensagem do Criador está sempre presente em nossos corações. E por ser espírita, não estamos à mercê de qualquer situação mais prazerosa. Somos espíritas e sabemos que podemos passar por certas situações porque faz parte do plano terreno. Nós somos espíritos, mas vivenciamos num corpo físico, e esse corpo físico é que vai nos dar esse aparato para que o espírito possa progredir. E que a gente possa acertar os passos
a cada dia. Porque nós aqui na Terra não temos essa felicidade real. Essa felicidade, ela se altera. Ora a gente chora, ora a gente está alegre, ora a gente está num bem bom, daqui a pouco bate uma dificuldade. Tudo isso são contrapesos para que a gente vá acertando os passos, vá se melhorando e entendendo melhor o que é viver aqui na Terra. Estamos aqui, como diz o ditado popular, estamos aqui de passagem. Estamos passando uma chuva. Mas enquanto permanece essa chuva, precisamos aproveitar esses momentos para o nosso aperfeiçoamento. Tem uma passagem de um conto que se fala que uma senhora com um menino no colo, necessitando de tudo, passou numa gruta e nessa gruta ela viu muito ouro. Aí chegou na porta, olhou e ouviu a voz dizer: entre, pegue tudo que necessite, mas não esqueça do que quando você entrou, também levar. E aí foi pegando uma peçazinha aqui, outra colar, e lá vai, ouro de um lado, ouro de outro, e não se cansou. Terminou enchendo as mãos e pegou a criança e botou do lado. Botou do lado e começou a completar com mais peças de ouro. Quando os braços já estavam cheios, ela já conformada com tudo que tinha pego, saiu. A porta fechou. Quando ela lembrou, disse: meu filho. Aí a porta já estava fechada. E aí ela entrou em desespero. E aí pensou: agora eu tenho tudo e perdi a coisa mais rara. Então, isso mostra para todos nós que, na realidade, esse conto não quer dizer um filho físico, material, mas em pensamento, quando a gente aproveita tudo aqui na Terra, busca todos os meios de alegria, de vivenciar maravilhosas coisas aqui na Terra. E a gente esquece de se trabalhar espiritualmente. Então, se alguém nos fere, rebate, é como se diz, não leva o desaforo para casa. Se alguém tem, a gente se desespera. Se a gente perde algo aqui na Terra, a gente entra em desespero. E, na realidade, esse processo da gruta é exatamente quando a morte chega, não temos tempo para mais nada, fazer mais nada no sentido físico. Então, o que aproveitamos foi aproveitado. O que não aproveitamos, vamos para o mundo espiritual com aquelas necessidades. E aí vamos ter uma nova oportunidade de reencarnar e refazer o que não fizemos nas anteriores. Então, é o que passa por todos nós. Hoje bate um sofrimento, bate uma decepção, um problema de doença, um problema de família, um problema financeiro, e a gente sempre: meu Deus, eu rezo tanto, peço tanto a Deus, fulano não faz nada e tem com facilidade, e eu estou aqui passando umas pendengas fora de sério. O que é que está acontecendo? Deus não me ajuda? Mas quando a gente para refletir, para observar e analisar todos esses pontos, a gente vai observando que muitas de nossas reencarnações não aproveitamos ela de acordo com o que foi dado.
não executamos esses compromissos conforme foi firmado lá no plano espiritual. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, são por esses pontos que nós estamos hoje trilhando esse caminho e procurando entender todo esse processo que vem nos acontecendo. Mais adiante, mostra que tão otimista que nunca perde a coragem, nos embaraços de que se vê defrontado, aguardando o melhor e fazendo o melhor que pode nas atividades do dia a dia. A diz, mas eu ainda não estou preparado para seguir a doutrina espírita. Então, se nós buscarmos esse preparo, ficar esperando esse preparo, a gente nunca vai adentrar a doutrina. Então, a doutrina chega no momento certo. Se não vem nessa existência, numa próxima, vai acontecer. E aí a gente vai se deparar com esses ensinamentos, e daí a gente, antes eu tivesse entrado há mais tempo, até na própria existência atual. Mas se a gente aproveitasse o chamado que sempre vem para todos nós, porém, nós ainda não decidimos. E as facilidades do mundo faz com que a gente diga, eu vou deixar para amanhã. Deixa fulano seguir o caminho dele. Mas eu só vou amanhã. Hoje eu não posso. Então, estamos pensando que estamos ganhando. E, na verdade, estamos deixando de buscar esclarecimentos, conhecimentos, para que, ao desencarnar no mundo espiritual, a gente não passe tantas dificuldades, tanto quanto estamos passando aqui. Porque aqui na Terra, quando a gente passa as dificuldades, amanhã a gente pode superar essas dificuldades. Mas ao desencarnar, o espírito está livre. E tudo o que fizemos, contrário à lei de Deus, não vamos ter o corpo físico para sentir a dor. Mas as aflições é pior do que uma dor no corpo físico. É o desespero, é o que chamamos de umbral, chamamos de tantas situações, porque não temos como voltar, não temos o corpo para nos esconder. Porque aqui na Terra o que a gente faz, ninguém às vezes não está vendo, e se alguém ainda vê e disser, você fez isso, eu posso dizer, eu não. Eu não fiz nada disso. Eu escondo da criatura, mas Deus sabe o que eu fiz, os espíritos superiores. E até os nossos irmãos inferiores, às vezes, eles estão ali também, observando tudo isso. Então, quanto mais a gente aproveitar o tempo que temos aqui na Terra para esse aprimoramento, não vamos deixar passar em branco. Vamos buscar essa melhora, mesmo encontrando barreiras que a gente às vezes pensa de não ter condições para suportar. Mas aquele que tem a determinação, que já está com esse compromisso com a doutrina, todos nós sabemos, e todos estão, Deus está ao lado de todos. Mas os verdadeiros trabalhadores, esses são mais atendidos, porque está ali com aquele compromisso. Então, nos dias de hoje, estamos observando que da necessidade da gente buscar essa autotransformação, da gente conhecer a nós mesmos, vivenciando o Evangelho, para que possamos superar essas barreiras que temos que ultrapassar. Mais adiante vem outra mensagem, onde volta espírita, tão diligente
que jamais abandona o trabalho, ainda mesmo quando lucros ou perdas o induzam a isso. Então, tudo quanto é coisa, a gente faz as nossas contas. E, às vezes, a gente está mais no vermelho do que no normal. E aí vem as preocupações, os processos que tira a gente de angariar mais conhecimentos. Porque no momento em que a gente ocupa a nossa mente com o lado inferior, a gente perde terreno de conhecimento. Então, essas preocupações barra a nossa força, cega a nossa fé, e é preciso que a gente esteja com essa fé firme, com esse conhecimento mais alicerçado para essa autotransformação. Porque o que a gente sente hoje, se a gente com coragem e determinação superar, amanhã a gente pode não sentir, ou ter um alívio para que possamos caminhar com mais determinação. Então, em todos os instantes, nós estamos encontrando na nossa caminhada essa força que vem do alto. É dada para todos, mas nem todos ainda estão em condições de entender essa luz que vem do alto. Porque estamos voltados para o lado horizontal. A gente não consegue enxergar de baixo para cima. A gente, às vezes, enxerga do lado, mas não ainda está em condições de entender esse processo que vem do alto. Está na nossa consciência, mas ainda não temos uma consciência aberta para esse entendimento. Mais adiante, traz um outro parágrafo. Tão compreensível que facilmente descobre os meios de justificar as faltas do próximo. Tão firme nos ideais edificantes que, em circunstância alguma, surpreende motivos para cair em desânimo. Tão sereno que não se afasta da paciência, sejam quais forem os sucessos desagradáveis. Então, aquele que já tem esse alicerce, ele tem mais controle na emoção, tem mais controle no falar, tem mais controle no agir, em ouvir as criaturas. Então, esse já está num grau mais elevado. E aí a gente tem que tomar como exemplo e procurar cada dia também seguir o caminho. São 2024 anos que o Mestre Jesus colocou todo esse roteiro no caminho de todos nós e até hoje ainda estamos driblando, estamos fazendo o que vem na nossa mente e esquecendo dos dizeres de Jesus. Porque a todo instante ele pede que a gente acerte o passo. E é sempre uma desculpa de deixar para amanhã. Porque aquele que segue o roteiro dos ensinamentos de Jesus, mesmo com todos os processos negativos que é necessário passar, ele não entra em desespero total. Nós ainda reclamamos, nós ainda falamos algo desagradável, porque ainda faz parte do nosso campo evolutivo. Mas nem todos os momentos a gente se entrega a esses desânimos. No momento em que a gente sente que o desânimo está chegando, a gente busca a coragem e faz com que o desânimo desapareça. Porque tudo que temos para resolver aqui na Terra, às vezes a gente tem condições, não vai dar tempo.
mas é preciso esperar o momento certo. Porque tudo é resolvido de acordo às orientações do Criador. Nós fazemos a nossa programação, tudo certinho, tudo dentro dos detalhes necessários, porém, nem sempre vai de acordo com aquilo que planejamos. Porque o maior planejamento já está na nossa consciência. E assim é que vamos tentando mudar a maneira de sermos. Então, cada instante que vamos buscando os conhecimentos, vamos alicerçando esses conhecimentos, vamos tornando criaturas melhores. A doutrina está aí exatamente para mostrar esse caminho, que todos nós temos condições de alcançar. Uns hoje, outros amanhã, e muitos já alcançaram ontem. E aqueles que já estão à nossa frente, que acertaram esse roteiro com mais determinação, têm a satisfação de estar presente em nossas caminhadas, observando o que estamos passando, os sofrimentos, mas que é necessário passar por certas situações que às vezes não gostamos, como uma forma de experiência. É igual à criança. Todos nós nascemos, temos aquele período de infância, aí vamos chegando ao processo de outros conhecimentos, e aí vamos planejando o nosso dia a dia, vem o emprego, a gente começa a trabalhar, forma a família, dali encontra uma bênção de Deus, formando essa família, trazendo um espírito num corpo físico. E essa família vai progredindo em outras e outras e outras. Até nos dias de hoje, a gente observa que esse processo da natureza ainda é nessas condições. Então, vamos aprendendo a dia. A cada encarnação, nós estamos melhorando. E um auxiliando o outro. Então, aquele que já conhece, precisa sempre estar observando aqueles que às vezes nos maltratam, porque ele maltrata porque não sabe fazer o melhor. Nós já passamos dessa fase. Hoje, o que fizemos com aqueles também que estavam no processo de reabilitação, de conhecimentos melhores, nós também, assim, hoje, estamos nesse local. A agressão, as falas, os processos negativos, a gente precisa fazer com que aquilo passe sem nos ferir. Então, o verdadeiro amor está em todos os corações. Mas nem todos os corações estão abertos para esse verdadeiro amor. Porque ainda não chegou o momento dessa colheita. Ou seja, o despertar para o amor ensinado por Jesus. Então, a felicidade está em todos os lugares, porém, nós ainda não estamos nessa verdadeira felicidade, porque ainda não alcançamos esse verdadeiro amor. Só vamos viver a verdadeira felicidade no momento em que a gente deixar penetrar em nosso coração o amor ensinado por Jesus.
E mais adiante vem mais outros ensinamentos mostrando que tão conhecedor das próprias fraquezas que não encontra oportunidade ou inclinação para registrar as fraquezas dos outros. Tão estudioso que não perde o mínimo ensejo para a aquisição de novos conhecimentos. Tão realista que não alimenta qualquer ilusão a seu próprio respeito, aceitando-se, seja hoje imperfeito ou desajustado, como talvez seja, mas sempre envidando o esforço máximo para ser amanhã como deve ser. Então, a luta é contínua. Nós não podemos parar. Somos obrigados a superar esses obstáculos a todos os instantes. No capítulo 17, Os Bons Espíritas, lá tem aquela passagem que todos nós conhecemos. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, todos nós sabemos que vivenciar a doutrina não é fácil, principalmente pelo motivo de quando somos atacados, é como se fosse um suporte para a gente trabalhar esse esforço de superar as más inclinações. E, às vezes, pelo impulso, a gente responde coisas desagradáveis, tornando pior do que aquele que nos atacou. Então, a nossa luta é exatamente neste momento de entender esse processo, de como se desvencilhar de todos esses processos negativos. Mesmo sabendo que cada um de nós temos algo negativo. Um no orgulho, outro no egoísmo, outro na vaidade, na ostentação, cada um num caminho diferente. Mas todos chegarão ao reino de Deus com muita alegria. Então, que aproveitemos esse trabalho, que sejamos firmes na nossa busca e sempre agradecendo ao Criador por essa bênção concedida a cada um de nós. Porque nos dias de hoje, a gente analisando, a gente está observando as coisas que não está brincadeira. Mas tudo aqui é passageiro. E vamos confiar no Criador. Porque Ele está ao nosso lado, nos dando força para que não percamos tempo. Então vamos em frente, vamos à luta, vamos perseverar nesse trabalho de iluminação interior. E isso é que vai fazer com que a gente possa alcançar degraus melhores. Precisamos do material, é a necessidade. Porém, não vamos abusar do material. Vamos buscar o que realmente seja a nossa necessidade. E se a ambição vier em nosso caminho, que a gente procure controlar esses pensamentos ambiciosos, esses pensamentos negativos, esses pensamentos do egoísmo. Vamos fazer com que esse egoísmo saia de dentro de nós. E ele é perseverante. Quanto mais a gente tenta deixar ele está atrás de nós. Então, que sejamos mais fortes do que ele.
E para ser mais forte do que ele, é preciso a gente ter fé em Deus. A gente saber que Deus é nosso Pai, está ao nosso lado, os espíritos bondosos se encontram em nossas voltas, e com isso não vamos cair. Porque Deus é maior do que tudo. Então, que nunca percamos a fé, mesmo nos processos de lapidação, mesmo nos momentos de dificuldades, mesmo nos momentos de desesperos, que cada um de nós passamos, mas que sejamos firmes e que possamos estar sempre voltados para o bem. Fazer o bem é o melhor remédio para cada um de nós. Mais adiante, a gente encontra mais uma mensagem nos mostrando que, tão entusiasmado ante a criação e a vida eterna, que jamais permite venham as dificuldades ou provações solapar-lhes a alegria de viver ou obscurecer o dom de servir. Então, se estamos aqui na Terra em busca de viver o melhor, precisamos também saber que precisamos servir melhor. Porque se queremos ser servidos, é preciso também que sirvamos. E através do amor, a gente tem todas essas condições. Porque quando se pensa em servir, o primeiro pensamento é: eu não tenho como fazer. Porque vem sempre no pensamento do valor, do financeiro. E nos ensinamentos do mestre, ele não coloca o lado financeiro. Ele traz até o lado financeiro como uma comparação, mas mostrando que para o espírito não há necessidade do financeiro. Então, para servir, basta uma prece sincera, com muito amor, vale muito mais do que um financeiro. Porque quando Jesus praticou a cura de muitos irmãos, ele próprio disse: a tua fé te curou. Então, temos esta energia dentro de nós, foi dada por Deus, e que façamos vibrar essa energia de amor, que reflete em cada um de nós. Quando olharmos uma criatura, seja necessitada ou que esteja num lado contrário ao bem, que possamos, através da oração, dos bons pensamentos, das ideias alegres, fazer com que este irmão receba essas orientações, mesmo que ele não esteja apto, mas que ela esteja em volta desta criatura, porque evita muitos males. Então, o trabalho da doutrina é exatamente mostrar esse verdadeiro caminho. Caminho que serve para todos, mas nem todos ainda estão em condições de chegar a este caminho. Então, que busquemos, através do estudo, fortalecer o nosso espírito e seguir em frente. Porque todos nós somos filhos de Deus e a realidade é que a gente possa chegar a este verdadeiro reino com muita alegria, esquecendo de tudo o que aconteceu no passado, principalmente de negativo, mas observando os pontos positivos que vêm nos alicerçando no dia a dia.
Porque quando a gente pensa que amanhã a gente não vai vencer, que amanhã a gente está com problemas a resolver, esses problemas são resolvidos e a gente só tem que agradecer. Então, a luz está a caminho de todos, no caminho de todos. Mas nem todos ainda enxergam esta luz. E, no final, traz aqui que o espírita, enfim, é alguém ciente de que Deus está ao lado de todos, mas procura afirmar-se, sentir, pensar e agir incessantemente ao lado de Deus. Albino Teixeira. Muita paz, Deus proteja todos nós. Mas tem ainda alguns minutinhos, cada um também possa fazer seus comentários e analisar todos esses processos da nossa existência. Muita paz, Deus proteja todos. Assim seja. Parabéns, Adalberto. Como sempre, são louváveis as suas palestras. Deus que lhe abençoa. Ilumina sempre seus caminhos com muita paz, saúde, tudo de bom. Como o senhor falou, só depende da gente deixar a nossa luz irradiar. Somos centelhas de Deus e todos nós, todos, temos luz. Essa luz está em nós. Basta a gente deixar ele irradiar de encontro com a luz que vem dos nossos mestres, do Mestre Jesus e todos os bons amigos espirituais. E deixar ele irradiar em todas as direções. Muitas pessoas estão necessitando, inclusive a gente mesmo, dessa luz. Deus que lhe abençoe e abençoa a todos. Boa noite, gente. Então, estava escutando você, Adalberto, como sempre, né? Essas palavras caem no fundo da alma. E a doutrina nos mostra o caminho, né? Agora, seguir aquele caminho depende de nós. Mas estamos aqui, né? Que nem foi falado, né? Muitas vezes nós não achamos naquele dia a resposta, né? Aquelas tempestades que nos assustam. Mas quando um dia a gente acolhe, a gente já passou por ela, né? E a gente tem que agradecer a ela e a Deus, a tempestade que muitas vezes, né, ela nos deixou mais sábios, né? Ela nos deixou mais fortes. E é isso. Eu vejo a doutrina assim mesmo, né? Vejo a doutrina que ela mostra um caminho que muitas vezes é desconhecido por nós, principalmente por mim, né? E ela vai nos levando, né, num caminho de melhoramento, que muitas vezes na dificuldade a gente olha para o céu, a gente pensa em Deus e a gente fala, Senhor, mesmo na dificuldade, obrigado, porque a gente tem que ter o dom da gratidão. E é isso, é uma doutrina que ela abre os caminhos, ela esclarece, ela tem respostas. E é isso que muitas vezes nós precisamos, né? Resposta para as nossas perguntas do dia a dia, que muitas vezes nós não sabemos nem como formular a pergunta, o que dirá a resposta. E é isso, né? Estou aqui na doutrina, tenho aprendido, tenho tentado ser melhor, sim, principalmente comigo, trabalhar muito uma virtude que sempre me faltou, que é a paciência, né? Sempre fui aquela pessoa da intensidade. E estou aqui. Quem sabe um dia, né? Quem sabe não, a gente está aqui, quem sabe a gente melhore de verdade, né? Para a gente chegar em outras reencarnações mais evoluídos. E é isso. Muito bem. Diga ali.
Boa noite, gente. Adalberto, como você bem falou, disse, Daci, todos complementaram aí. A vida não é fácil, mas se tudo fosse fácil, não teria um grande valor. Se nós passamos por tudo isso para que nós possamos crescer, porque é preciso, né? Porque você vê até a fruta, quando ela amadurece antes do tempo, o sabor é totalmente diferente. E na nossa caminhada não poderia ser de outra forma. Porque, felizmente ou infelizmente, isso vai do pensamento de cada um, lidar com o ser humano não é fácil, e se ele encontrasse tudo de mão beijada, ele jamais iria dar o valor necessário às coisas que o Pai deixou para que nós seguíssemos, porque muitos já acreditam que tudo que acontece de bom não tem um dedo, não tem um dedo de Deus que ele consegue, porque ele lutou, porque ele buscou. E aí, por isso que nós passamos por todas essas dificuldades, que é para aprendermos a valorizar. E aos poucos nós vamos entendendo e ganhando êxito. A doutrina espírita só chegou até o nosso caminho para que nós, na verdade, visse o caminho da mudança, que a doutrina é um banquete assim enorme. Só que não entende é aquele que ainda não entendeu o valor da ceia. Ela não é difícil de se entender, é difícil de praticar. Não tem nada difícil no caminho. Nós é que dificultamos tudo. Mas em passos lentos nós vamos chegar lá. Acredito que já conseguimos muita coisa. Eu, em particular, eu acho que consegui muita coisa. Estudando a doutrina dos espíritos, eu pude fazer assim uma análise do meu comportamento, da minha visão, e ver que é preciso mudar. E essa mudança está em nós e não está no outro, não. É em nós mesmos. Mas você explanou muito bem. Não temos que perguntar, não. Temos que analisar o que foi dito. Que analisando eu acho que eu vou chegar a um consenso melhor. Parabéns pela explanação. Eu sempre rouca, mas estou aqui. É a escola que me deixa assim. Quando não der as férias, essa vai ser minha caminhada de rouquidão. Que Jesus te abençoe e te oportunize sempre estar nos felicitando, né, com o aprendizado da doutrina. Sei se outra pessoa aí para falar, porque eu não posso falar muito, não. Não, só vou terminar assim. No começo, na leitura, né, foi lido que a doutrina, ela não faz o milagre. O milagre quem faz somos nós, né? Então a gente precisa refletir nisso, que a doutrina não faz o milagre está na mudança que nós fazemos nos nossos dia a dia. E isso é muito, gente, é muito perfeito a gente pensar que nós podemos fazer, sabe, que nem já foi falado, né, que Jesus fala, a gente pode fazer um milagre, principalmente na vida da gente. Então a doutrina está ali, mas o milagre não está no frequentar, naquilo que a gente faz. O milagre está no nosso comportamento, na nossa evolução, na nossa mudança e querer. E sair de cima do prego, porque às vezes o prego está machucando, mas não está machucando o suficiente. Então, para ele não furar a nossa pele, já devemos dar a volta por cima e sair e vida que segue. E é isso, gente.
Boa noite, pessoal. Adalberto, muito obrigado, meu amigo, por mais uma linda reflexão, viu? Eu estava aqui refletindo nas palavras de Letícia, né? Quando ela fala que a doutrina foi muito importante para ela. Eu fazendo uma reavaliação, né? E vejo o quanto também ela foi importante para mim. Mas agora estamos em outra fase, eu falando de mim mesmo, onde a gente já percebe outros conteúdos, o quanto ela é mais importante ainda e desafiadora, porque a gente percebe que, além dela ter feito muito bem para mim, mas ela também me abriu a percepção de que tem muitas coisas ainda que agora dependem de mim, né? A mudança. Porque muitas coisas a gente absorve no termo de conhecimento e na prática a gente ainda não consegue realmente colocar em ação. Então é como se ficasse aquele ainda faltando, né? A conclusão da obra, que não é fácil, mas eu concordo plenamente com ela e eu sempre vejo a doutrina assim como desafiadora porque ela nos abre muito a consciência sobre a realidade que muitas vezes a gente não quer enxergar ou não vê, né? Mas é um outro desafio, né? É só essa reflexão que eu queria trazer para os amigos, dando a importância do quanto ainda precisamos trabalhar em nós aquilo que ela nos esclarece, né? Que Jesus continue iluminando o grupo, né? Que Jesus nos dê, né, essa paz, essa consciência daquilo que preciso despertar, né? Boa noite. Obrigado, gente. Muito bem. Boa noite, Adalberto. Parabéns, meu irmão. Bela reflexão. Interessante que quando o Raul Teixeira diz que ser espírita não é fácil, essa lição de hoje a gente percebe a compreensão dessa frase de Raul. Que quando o espírita faz um voto à doutrina espírita, que é a pessoa que somos cada um de nós, o que eu entendi desse texto, relendo ele aqui, é que esse voto que a gente faz para ingressar na doutrina dos espíritos, ele deve ser fiel a essa promessa que a gente faz, sem quebrá-la. Então, o voto é isso. É a sinceridade, é levar a sério. Ele traz todo o roteiro que diz efetivamente o espírita precisa da lição, principalmente do estudo, acima de tudo. Ele precisa se envolver na doutrina, não é no outro. Envolver-se para que ele possa ter o seu compromisso assumido, que quando ele adentra a casa espírita, é por isso que é muito bom que a gente não convide, porque quando a gente convida, a pessoa vai forçada. E quando a pessoa vai com a espontaneidade, adquirindo a visão, ela pode ou não assumir esse compromisso. E se ela assumir o compromisso, ela está tendo um voto de realização específico para acompanhar a doutrina dos espíritos. Então, precisamos fazer e praticar esse voto. Como? É importante muito que a gente obtenha a motivação sincera. E além dessa motivação, estar na casa espírita, trabalhando, se desenvolvendo, se propondo a cumprir a promessa desse voto, que foi feita a Deus, a Jesus e aos espíritos e ao nosso anjo guardião, e principalmente a nós, é necessário que a gente reflita sobre esse voto desejado.
É necessário que a gente busque as orientações da codificação. É necessário que a gente ore pelos nossos guias para que fortaleça a nossa estadia durante esse cumprimento deste voto. Então, eu percebi nesse texto mais ou menos isso. Esse significado desse voto a diferentes passagens, a diferentes pessoas, né? E é recomendado a estudar constantemente a doutrina dos espíritos, porque através dela nós vamos ter orientação para que a gente tenha mais compreensão profunda sobre todos os temas que a gente venha a debater. Então essa é a minha contribuição e a sua visão muito boa, no sentido de trazer esse esclarecimento desse livro Coragem. Uma boa noite e tudo de bom para vocês todos. O Adalberto, gratidão, boa noite, irmãos. Bem, Sim, da doutrina espírita, né? É maravilhoso e enriquecedor, né? A situação difícil que eu acho, o sofrimento, também é um aprendizado. E como aceitamos também, né? Que nos ensina e como aceitamos, se aceitamos de bom coração e sabendo que é enriquecimento e melhoramento para nós, é uma evolução. Não é fácil, passamos por barreiras difíceis, né? Mas tudo faz parte. Que nada fácil também, a gente também não se põe no lugar e não procura a modificação, o melhoramento. Então, é um aprendizado. A fase difícil também é aprendizado. mais alguém? Não tem mais alguém para complementar? Pedir para a Genô fazer a prece final da doutrinária da noite. Ok, meu irmão? Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, nessa noite, de mais um estudo, integrando-nos à doutrina dos Espíritos, com a coragem que nos foi recomendada pelo Mestre Jesus, buscando nos apresentar, a partir dele, o amor. A partir de Moisés, a justiça. Então, Moisés, a justiça, Jesus, o amor, e o Espiritismo, a caridade. Que não nos deixemos, como diz Albino, nos alimentar da ilusão da vida exterior, que os nossos sentidos não se confundam com o que está percebendo, em detrimento da nossa essência espiritual, nosso eu superior. Albino diz que o espírito, enfim, é alguém ciente de que Deus está do seu lado em todos os momentos. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda,
transpormos a montanha das dificuldades. Porque incessantemente Deus está aos nossos lados. Vamos vibrar positivo. Que os emaranhados que surgem em nossa vida, foi justamente, talvez, aquele voto que a gente fez ontem não cumpriu. Aquela promessa que a gente fez em encarnações anteriores e não cumprimos. E aí, nós descobrimos que esses meios surgem hoje, agora, e que não precisamos justificar mais as faltas de ontem, e sim corrigi-las hoje. Irmãos queridos, irmãs queridas, chegou o momento de nós clarearmos a nossa mente, os nossos corações. Não podemos mais perder a oportunidade dessa reencarnação. Porque essa é o momento da separação do joio e do trigo. Temos que estar firme nesses ideais que nós abraçamos. Para que sigamos em frente essa doutrina progressista que vai nos levar a primeiro grau, que seremos espíritos perfeitos. Vamos ser realistas, porque isso é verdade. Vai depender de como nós estamos alimentando o nosso ego, como nós estamos estruturando os nossos impulsos, qual o máximo que nós estamos dando para nós próprios. E assim, encerramos mais uma noite de luz, mais uma noite de estudo, mais uma noite de esclarecimento. Que Deus envolva o esclarecedor desta noite de hoje com a luz de mais conhecimento, de mais prosperidade, de mais saúde, de mais amor a Ele e a todos nós que estamos aqui ouvindo. Que a paz, a harmonia, o amor e a justiça e a caridade sejam constantes em nossas vidas. Muita paz em nossos corações. Uma boa noite a todos os lares. Que a luz de Deus, do Evangelho e do amor permaneça em cada lar dos espíritos aqui presentes, tanto encarnado como desencarnado. Paz sempre nos nossos corações. Muito obrigado.